boa noite. Olá, boa noite. Só estou esperando a Patrícia entrar para a gente começar. A gente vai estar também no Google Meet. Vou colocar o link aqui, caso alguém tenha vontade de participar por lá, consiga acessar. Espera aí que eu estou colocando também aqui. Boa noite, pessoal. Vamos lá. É bom ver alguns nomes já conhecidos, que já participaram de alguns encontros nossos, né? A Luana, a Nilva, a Rose, que já estavam com a gente em outros momentos. Daqui a pouco entra a Patrícia também, que também já participou de outros momentos. Então, é legal, que a gente é bem gostoso reconhecer as pessoas aí nesses nossos encontros. Isso mesmo, vejo carinhas conhecidas por aqui também. Vejo. Olha lá, as minhas parceiras da EMEI Quinta das Paineiras já estão entrando por aqui. Fernanda, Gislaine. Olha aí a Carlinha. Carlinha é uma estudante de pedagogia que está aqui com a gente, tem se encantado com os nossos alunos com deficiência lá na escola, tem feito muitas perguntas, se dedicado bastante. Então, tá bom. Então, pessoal, antes da gente começar, a gente vai dar aí um tempinho para o pessoal ir chegando, a gente vai dar alguns recadinhos, né? Vou pedir para que vocês desliguem os áudios, né? Só abram quando vocês forem fazer alguma participação, né? Para a gente não ter aí um confronto de sons, né? A gente vai passar depois um formulário para que vocês possam preencher, quem tiver, né, interesse, que a gente vai fazer uma declaração de participação dessa live, né? Não é um certificado, não é um curso, mas uma declaração de participação, tá bom? Mas lá por meio aí do nosso encontro, a gente vai estar disponibilizando esse formulário. Se vocês quiserem ir no chat e me colocar de onde vocês são, o que vocês fazem, se são os professores, se são pais. Eu sei que acho que tem 3 pessoas que são de Teresina, o restante, pelo que eu vi, é todo mundo de São Paulo, mas tem gente que não é da capital de São Paulo pelo prefixo. Então, eu sei que a gente tem um público bem variado aí. Então, quem quiser... Nós vamos tentar também fazer uma transmissão simultânea pelo Instagram, só nesse começo, para ver se o pessoal consegue acessar por lá, porque algumas pessoas não conseguiram fazer inscrição. Então, Patrícia, peço para você, eu estou tentando te encontrar aqui, não encontro o seu @ no Instagram, então peço a você para participar, por favor, porque eu não estou conseguindo te encontrar. Tá bom. Eu ia entrar pelo do projeto, mas tudo bem. Pode entrar, por onde você quiser. Não, mas eu não acho... Você já começou aí, o seu? Já comecei. Eu não estou te achando aqui. Tá, vamos ver se eu encontro o projeto, então. Senão a gente... Peraí que a gente vai se achando. Isso aí, é difícil, nós estamos aprendendo, pessoal, a fazer essas coisas ainda, não estamos acostumados, mas a gente vai treinando, não encontrei o projeto também. Tá bom. Vê se eu vou sair. Eu estou te achando, eu te achei agora. Já achou? Então tá bom. Estamos aprendendo aí a mexer com essa tecnologia, e ainda simultaneamente fica mais difícil, mas é importante porque algumas pessoas têm
dependendo do lugar que estão, de onde estão, tem mais dificuldade para acessar o Google Meet, o Instagram facilita um pouquinho a visualização e a facilidade das pessoas em encontrar a gente. Ó, vamos lá. Então, vamos lá. Oi, Michele. A gente tem aí algumas mães do projeto, tem a Michele, tem a Rose. Então, que eu tenha visto, eu sei que a Cristiane e a Fabiana também vão entrar, mas por enquanto é quem eu estou localizando aí. Olha lá, Bianca, estou aqui, mal posicionada, mas estou aqui. Então, tá bom. Vamos lá. Então, pessoal, a gente vai começar. Só um pouquinho, deixa eu ver. Nós vamos começar agora a falar um pouquinho. Está dando eco para vocês ou não? Não, aqui não. Então tá bom. Então, a gente vai se apresentar, começando se apresentando, né? Então, eu e a Bianca temos uma parceria aí de pouco mais de 20 anos. Né? A gente se conheceu quando eu fui professora do filho dela. Isso mesmo. E a gente trabalhou junto no período na mesma escola. Fui professora da minha filha também. A gente seguiu caminhos diferentes e se encontrou de novo no projeto Amplitude. A gente trabalhou juntos e agora não estamos fisicamente trabalhando juntos, mas a gente nunca perdeu essa parceria. E depois desse ano aí, ano e meio aí de pandemia, de modificações das escolas, né, da forma que a gente tem que pensar na escola, na estrutura, no aprendizado, a gente resolveu esse ano pensar de forma diferente e tentar compartilhar com as pessoas um pouco da nossa esperança, do nosso trabalho, do nosso dia a dia. E aí um dos projetos que a gente tem em mente é a gente trabalhar com cursos, com essas lives. Então a gente está iniciando hoje, né, um pouco das ideias que a gente veio amadurecendo durante esse ano. Exato, isso mesmo. E tentar compartilhar um pouquinho com vocês, tanto de forma estruturada, quanto assim, de um bate-papo gostoso, como a gente está fazendo agora, toda a nossa experiência. E aí dá conta, então, de dividir com vocês. E muitas vezes os pais que estão aqui vão afirmar isso, muitas vezes os pais também são essenciais nesse movimento, tanto de relembrar a escola da importância dessas adaptações e, ao mesmo tempo, também de conseguir identificar quais delas são mais adequadas ou não. Então, é importante a gente instrumentalizar tanto os profissionais quanto as famílias para entenderem o quanto é importante esse processo de adaptação para o sucesso das nossas crianças. Então, eu já pedi para quem chegou um pouquinho mais tarde, eu pedi para quem quiser colocar no nosso chat aí de onde vem, se é pai, se é professor, se é AD, a gente vai conhecer um pouquinho do nosso público, aqui que a gente está falando. Enquanto isso, a gente vai começar. Bianca, você vai põe a apresentação aí? Coloco sim. Já conta um pouquinho sobre a sua trajetória até aqui. Eu mesmo, vou colocar, vou apresentar aqui para vocês. Opa! Era só um minutinho que deu errado aqui. Então, a nossa ideia, a proposta de hoje, a gente fazer adaptação, a gente reuniu algumas das perguntas que vocês enviaram para a gente. A gente vai seguir, né, respondendo essas perguntas. Lógico, num momento de live, a gente não vai conseguir explicar todas as adaptações que são feitas, nem é o nosso objetivo, mas a ideia é dar ideias, de repente um comentário, uma experiência que a gente compartilha, ajuda a pensar, né, na sua criança, no seu aluno, o que pode ser feito por ele. Então, essas perguntas vão seguir aí o nosso percurso, né? São elas que vão trilhar, na verdade, no que a gente vai falar. Vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas, podem no chat ou chamar aí. E tanto nos nossos slides a gente tem os nossos contatos, que mesmo terminando esse momento,
vocês têm aí acesso para poder conversar com a gente, trocar aí as informações. Tá Exatamente. Lá, acho que agora está começando a apresentar. Vamos só ver se já apareceu aí na tela para vocês. Tinha aparecido o primeiro slide e agora sumiu. Sumiu? Então vamos lá. E agora? Isso, tá. Então vamos lá. Bom, a minha experiência, então, acho que a Patrícia já comentou um pouquinho, as nossas histórias se sobrepõem em vários momentos da nossa vida profissional, principalmente. E aí, nesse encontro profissional, surgiu também uma amizade pessoal, então a gente segue, descobrimos muitas afinidades, inclusive, então seguimos nesse trabalho, nessa luta pela pessoa, pela criança com deficiência. Então, nos encontramos num momento profissional, num momento como mãe e professora, num primeiro momento, depois como profissional. Seguimos aí essa caminhada, essa trajetória juntas, apesar de termos seguido, de alguma forma, universos diferentes, porque eu fui para a rede pública de ensino e a Patrícia permaneceu na ONG nesse atendimento como coordenadora do projeto, mas nós nunca nos afastamos de fato e mantivemos as nossas trocas efetivas de tudo aquilo que deu certo, de todos os desafios que a gente encontrou, e aí por isso que a gente começou a pensar nessa parceria, nessa proposta de divulgar para vocês um pouco mais do nosso trabalho, e de forma que isso possa acontecer pensando justamente nessa tecnologia agora, já que a gente tem disponível todos esses recursos, e olha só que incrível, temos pessoas aqui de Teresina, pessoas de diversos lugares da cidade, e todos dentro das suas próprias casas, mas ao mesmo tempo conseguindo compartilhar conosco esse momento tão especial. Então, agradeço por vocês estarem aqui, e que seja uma noite bem prazerosa e bem agradável para a gente, e que seja o primeiro encontro de muitos outros que a gente possa estar junto. Pode ser, faz a sua apresentação pessoal? Não entendi, Paty. Aí só uma coisa importante, eu fico às cegas quando eu faço a apresentação. Eu não enxergo o chat, nada que acontece no Google Meet, tá? Então, aí qualquer coisa tá me dando uma dica aí. A Michelle colocou que ela não estava ouvindo, mas acho que só ela, ninguém mais colocou nenhuma observação. Eu estou tentando acompanhar aqui. Tá? Você faz a sua apresentação? Faço, então já vamos começar? Então, vamos lá. Eu vou passar o primeiro slide já. Está todo mundo ouvindo aí, só para a gente garantir? Pelo que eu estou vendo, sim. Tá, então, o nosso objetivo hoje é falar sobre adaptação de materiais e de um jeito que seja bastante informal nesse momento, mas com a ideia de tentar sanar as dúvidas que foram apresentadas por vocês. Então, a gente começa contando um pouquinho da nossa trajetória profissional. Então, eu sou pedagoga, tenho especialização em educação especial, também sou psicopedagoga, psicomotricista, tenho uma formação em mediação de aprendizagem pelo Instituto Forsten, que é uma intervenção cognitiva, e também sou mestre em neurociência pela Universidade Federal do ABC. Então, essa é a minha formação principal. Na formação complementar, eu tenho também a formação do PECS, do nível 1, que é a implementação de uma comunicação alternativa por troca de figuras, e ela pode ser utilizada para a criança como uma comunicação de fato, tanto quanto Libras, e que essa criança pode usar essa comunicação em todos os ambientes e espaços em que ela frequenta. Tenho experiência, então, como já há 17 anos como professora. Nesse momento, eu sou coordenadora de uma EMEI na Rede Municipal do Ensino de São Paulo. Já trabalhei há alguns anos, aproximadamente 5 anos, na sala de recursos multifuncionais, e também trabalhei no projeto. Tive aí o prazer e o orgulho de fazer parte dessa equipe, e hoje contribuo com tudo aquilo que eu posso, com toda a minha experiência, com o projeto também. Eu também trabalho como psicopedagoga, fazendo atendimentos clínicos, tanto para crianças com dificuldades e transtornos de aprendizagem, quanto para crianças com deficiência também. E aí o objetivo é ampliar a formação de professores, que eu já faço enquanto coordenadora, mas transformar isso também além do universo
do qual eu atuo lá na EMEI, e passar isso também para outros grupos e para outras cidades, e também fazendo algumas palestras. E aí, só para finalizar, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Neurociência e Comportamento e do Laboratório Interdisciplinar de Neurociência e Desenvolvimento Afetivo e Social, também lá da Universidade Federal do ABC. E acho que eu tinha visto a Elaine, que é minha super parceira aí no Lindas, aqui no Instagram. Então, um beijo aí, Elaine. Então, eu vou fazer um pouquinho da minha apresentação. E tem muitas coisas da minha formação também, né, são parecidas e bem na mesma linha que a da Bianca, né? Então, a questão da comunicação alternativa do PECs, a intervenção cognitiva do P, então a gente teve algumas coisas em comum. O currículo dela é mais chique que o meu. Então, eu trabalho no Projeto Amplitude, né? Eu tenho uma experiência em sala de aula de mais de 20 anos, né? Eu comecei muito cedo da aula, tá, gente? Eu não sou tão velha assim. E sempre trabalhei com séries iniciais. E há 10 anos eu trabalho com autismo no Projeto Amplitude. Então, eu trabalho tanto no atendimento das crianças, como na orientação das famílias e das escolas, sempre pensando em estratégias e alternativas para que a inclusão aconteça e que essa criança possa aprender, cada uma do seu jeito, da sua forma, mas que todos eles podem aprender e se desenvolver. Então, esse é o meu principal objetivo, né? Hoje eu sou analista do comportamento, que dentro do autismo acho que faz uma grande diferença na questão do direcionamento das intervenções, não só do autismo, mas principalmente do autismo, e é um pouquinho do que eu sou. Meu trabalho é esse, a gente está agora seguindo à frente. Bianca, estão falando que está dando eco o seu microfone. Tá, espera um pouquinho, então, que eu talvez... Eu acho que assim que a gente não vai ficar muito tempo no Insta, acho que daqui a pouco a gente saindo já ajuda. Né? Então tá bom. Vai lá, Bianca. Então a gente vai começar um pouquinho a falar da adaptação. Para falar de adaptação, né, eu peguei uma definição, né, que serve para todas as situações da nossa vida e que a gente pode levar isso também para a escola, né? Então, a adaptação é a ação de adaptar, de se ajustar. Bianca, estou pedindo para desligar o seu microfone. Vou desligar. Tá? Peraí, desculpa. É a ação da gente se adaptar, uma ação de a gente renovar, né? Seja dentro de uma temática, de uma situação diferenciada. Então, a adaptação ela é muito importante. A gente percebe que, após essa época de pandemia, a questão da adaptação ela se tornou mais importante e mais necessária, porque todo mundo teve que passar por um momento de adaptação, de um dia para o outro todo mundo saiu da escola, teve que aprender em casa, e agora com essa volta, a adaptação também está sendo muito importante e necessária e urgente, né? Tanto para resgatar aquilo que ficou perdido no caminho, como para reformular, né, as relações e a forma de como as coisas estavam acontecendo, né? E aí a gente bate, né, em alguns entraves, que é a questão que os professores também, a gente está falando de uma adaptação de currículo, de material, mas a gente tem que lembrar também que os professores também têm que se adaptar, porque a gente tem que dosar, né, um pouquinho do que é da rigidez, né, com a flexibilidade que a gente tem que aceitar as mudanças e pensar, né, fora, né, como todo mundo disse, fora da caixinha. Então, nós estamos em um momento em que a adaptação é muito importante, né? A adaptação das situações em geral, das situações da escola, de como essa criança vem aprendendo. Então, a gente precisa estar familiarizado e ir atrás dessa adaptação. Pode mudar o slide, Bianca. Você quer falar esse? Agora você liga seu microfone para você falar.
Isso mesmo. E aí, para ligar o microfone, preciso sair da tela, pessoal. Desculpa por essa bagunça, mas não é possível a gente fazer essa transição de um outro jeito. Então, vamos ver se dá certo agora. E aí, então, vamos lá. A adaptação de material, ela está prevista tanto nos documentos federais, tanto e nos documentos municipais, estaduais. E aqui, então, a gente traz um pedacinho do parecer do Conselho Nacional de Educação, falando especificamente dessa adaptação de materiais. Então, todos os alunos, em determinado momento de sua vida escolar, podem apresentar necessidades educacionais especiais. E seus professores, em geral, conhecem diferentes estratégias para dar respostas a elas. No entanto, existem necessidades educacionais que requerem da escola uma série de recursos e apoio de caráter mais especializado, que proporcionem aos alunos meios para o acesso ao currículo. Então, na verdade, existem algumas deficiências ou necessidades que podem ser transitórias, como a gente pode até avaliar agora nesse momento de pandemia. Então, uma dificuldade de uma criança que, por exemplo, teve uma quantidade de estímulos e de atividades reduzida por conta desse atendimento online. E nós temos também necessidades e deficiências que elas são permanentes. E a partir disso, a gente precisa do olhar de um profissional para ajudar nesse processo. Então, eu até costumo brincar com as professoras, quando eu estou em formação com elas lá na escola, que a pessoa que eu sou hoje, tudo que eu sei hoje, ela só é resultado de todos os 17 anos como professora e dos mais de 12 anos como estudiosa da educação inclusiva. Então, a gente precisa, como a Patrícia colocou, estar aberto a aprender, e a gente também precisa se colocar em prática algumas coisas. Nem sempre as coisas vão dar tão certo como a gente imagina, e algumas estratégias vão funcionar para algumas crianças e para outras não. E por isso que a gente, enquanto professor, não podemos nos colocar nesse papel sozinhos. A gente precisa, sim, solicitar apoio de outras pessoas, porque facilita o nosso caminho e também amplia a nossa bagagem enquanto profissional. Então, o quanto que isso é importante. E muitas das estratégias que a gente aprende a utilizar com as crianças com deficiência, elas também servem muitas vezes para as crianças que têm algum distúrbio ou dificuldade de aprendizagem. Então, de certa forma, a gente garante uma qualidade nesse processo de aprendizagem para todos, tanto para os alunos, para todos os alunos, os que têm e os que não têm deficiência, sejam elas transitórias ou definitivas, e nós, enquanto professores, sentimos um prazer imenso em verificar que aquelas crianças têm uma motivação, um engajamento e uma produção mais adequada com aquilo que elas são capazes de fazer. Então, quanto que isso enriquece e traz para a gente eu acho que é o que eu costumo dizer sempre, uma recompensa que dinheiro nenhum paga, né? Que é a nossa felicidade de observar as crianças nesse processo de aprendizado. Eu acho que é importante a gente falou de ter a cabeça aberta, mas a gente também não pode esquecer de ter os pés no chão, né? Por que eu falo isso? Porque ao longo desses anos, a gente começa a ouvir uns absurdos. Bianca, acho que você precisa fechar o seu microfone, senão dá eco. A gente ouve histórias muito, realmente absurdas, né? Então, eu atendo uma criança, né? Ela não tem nenhum diagnóstico, né? E ela é uma criança que, como muitas outras, né? Ela é da rede pública, ficou um ano, o ano passado, né? Sem nenhuma estimulação, por falta de recurso mesmo, a família não tinha acesso à internet, né? E a menina que estava no primeiro ano, esse ano está no segundo. Quando voltou às aulas esse ano, a escola chegou e conversou com a mãe e falou, olha, é melhor você levar no médico, porque ela não está aprendendo, entre todas as situações. E aí a mãe veio me procurar, eu falei, não, antes de você encaminhar para o médico, vamos fazer uma análise. A gente não pode simplesmente mandar para uma médica uma criança que ficou um ano sem aula, que antes não teve nenhuma estimulação também, que a família é privada culturalmente, não pode fazer essa intervenção. E eu comecei a fazer um trabalho com ela e estamos progredindo. E aí, essa semana, ela fez um comentário comigo, foi até ontem, que eu partilhei com a Bianca, e falei assim, é um dos absurdos que a gente ouve, né? Porque a menina falou assim, eu fico, às vezes, no segundo A e no segundo B. Aí eu conversei com a mãe dela, falei, ela tá ficando em 2 salas diferentes? Aí a mãe falou, não, tem dia que ela vai 3 vezes por semana na escola,
mas o dia que tem só ela na classe dela, que nem todos os alunos voltaram, e pelo jeito poucos na classe dela, ela fica no quarto ano. Então, assim, uma criança que está no segundo ano, que está super atrasada, com um déficit, né, muito grande, e o dia que ela vai sozinha na escola, ao invés de pensar em fazer um atendimento individualizado, né, correr atrás daquilo que ela precisa, intensificar, não, eles colocam numa outra sala. Então, assim, é difícil, né? É fácil a gente encaminhar para um médico, esperar um laudo, né? Como se isso fosse resolver algum problema. O que tem que ser feito não está sendo feito, né? E quando a gente fala, pensando nisso, né? Isso é uma adaptação que tem que ser feita, né? Diante dessa necessidade que essa criança tem, a gente tem que ter esse olhar diferenciado. Quando a gente fala em adaptação, a gente percebe que quando a criança, o aluno, a pessoa no geral, precisa de uma adaptação por alguma deficiência física, por exemplo, as coisas fluem mais facilmente. Agora, quando a gente percebe que não é tão evidente assim a necessidade dessa adaptação, as coisas começam a entravar. E aí o que a gente percebe das escolas, muitas vezes, por não ter conhecimento, por não trabalhar com a criança, não conhecer o seu aluno, eles acabam tratando as crianças de inclusão como café com leite, né? Faz qualquer coisa. Pode falar, Bianca. Eu levantei minha mãozinha bem educadinha para falar. Na verdade, o que eu estou pensando aqui, diante de tudo que você está falando, que acho que é importante a gente verbalizar também, é que não existe, por exemplo, a solução mágica. Então, nem o atendimento ou o diagnóstico vai garantir sucesso para a inclusão dessa criança e para o desenvolvimento dela, e nem o professor vai dar conta de fazer tudo sozinho. Então, por isso que a qualidade do atendimento significa uma equipe multidisciplinar. Então, o diagnóstico é importante? Sim, ele é importante. Além dos benefícios e de tudo aquilo que a família pode conseguir, que isso ajuda bastante, temos também que pensar que esse diagnóstico traz para a gente algumas características que direcionam o nosso trabalho. Então, se aquela criança tem dificuldade em socialização, como que eu posso facilitar, arrumar estratégias para que essa criança se socialize mais? Se aquela deficiência ou aquele transtorno dificulta o processo de leitura da criança, como que eu posso oferecer estratégias para que esse processo aconteça? Então, eu entendo que o diagnóstico, ele não a gente não vai usar o diagnóstico nem para a gente rotular a criança, porque não é esse o objetivo, muito menos para tratar como café com leite, mas para entender que essa deficiência traz algumas características para as crianças que são importantes dos profissionais que tratam dela, que cuidam, que atendem, que consigam fazer esse atendimento. Então, que saibam quais são essas características. E além das características da deficiência, nós temos também as características de personalidade, de estímulo, de situação que a criança vivencia. Então, todas essas situações favorecem. Agora, quando a gente pensa num diagnóstico, isso não significa que a criança vai tomar um remédio e vai voltar para a normalidade. Essa normalidade, aliás, essa característica de normalidade me incomoda um pouco, porque o que é ser normal, de certa forma? A gente tem aí um padrão, e aí a gente considera que dentro desse padrão a gente precisa se adequar a ele? Não necessariamente. Eu tenho características que talvez sejam muito diferentes de outras pessoas. Então, acho que o ideal é a gente aprender a respeitar e entender que essa criança tem que ser melhor do que ela mesma, ela tem que vencer a si mesma. Então, se eu hoje, e aí avaliando o meu processo, o meu percurso profissional, se hoje eu estou melhor professora profissional do que eu era há 10 anos, isso só aconteceu porque eu me dediquei, porque eu me envolvi, porque eu aprendi, porque eu acertei, porque eu errei, e eu tive muitas situações em que eu tive essa experiência, essa vivência. Então, acho que é a mesma coisa com relação às crianças. Então, não tem essa de um ser o melhor do que o outro nesse sentido. Mas se eu estou aprendendo, estou evoluindo, eu estou melhor do que eu era ontem. E se eu estou melhor, eu estou atingindo o meu potencial de aprendizado. E é assim que a gente precisa pensar. Todos temos um potencial de aprendizado. E a gente precisa garantir que esse potencial seja atingido de acordo com a capacidade de cada uma das pessoas. Então, por isso que a gente não pode achar que o médico vai resolver, porque isso não é uma doença.
As crianças não estão doentes. Isso não é uma doença, é uma condição. E eu, enquanto profissional, seja psicólogo, pedagogo, psicopedagogo, meu objetivo é usar ferramentas, estratégias que facilitem o processo dessa criança de avançar no seu processo de aprendizado. Acho que a Patrícia Roberta levantou a mão. Pode falar, Patrícia. Boa noite. Eu tenho uma dúvida, porque eu trabalho numa escola, né? Eu fico no AEE, sou psicopedagoga, e eu também faço atendimento no espaço, né? Que a gente tem um espaço aqui em Teresina. Então, o que eu escuto nas escolas é o seguinte: a gente só pode adaptar uma tarefa diante de um laudo, né? E muitas vezes a escola, o professor, no caso, o psicopedagogo que está na escola e o psicólogo, ele percebe que a criança tem algumas condições que favorecem essa adaptação, né? Ela é como se ela estivesse gritando por essa adaptação. Mas a escola, o sistema, né, fala que só vai fazer adaptação diante de um laudo. E eu tenho essa dúvida: será se realmente precisa do laudo para essa criança ter uma adaptação, ter um PEI, ter uma tarefa adaptada? Vamos lá. Patrícia, na verdade, o laudo, o diagnóstico, ele vai favorecer, na verdade, alguns benefícios que algumas redes e que o governo oferece. Mas isso não significa que nós, enquanto profissionais, não podemos observar essa dificuldade da criança e adaptar. Então, vamos pensar uma coisa. Por exemplo, uma criança que tenha transtorno de déficit de atenção. Essa criança, pelo menos na rede municipal de ensino, ela não entra como uma deficiência, porque a transtorno de déficit de atenção não é uma deficiência, é um transtorno de aprendizagem. Então, essa criança, por exemplo, não vai ter um benefício do governo, por exemplo, de um auxílio de dinheiro, de um auxílio de verba do mês, que algumas crianças com deficiência conseguem. Na rede municipal de ensino de São Paulo, nós também temos algumas essas deficiências também permitem que a criança tenha transporte público gratuito. Então, tem uma perua escolar que vai buscar essa criança em casa e leva para a escola. Esse benefício só é conquistado por alguém que tenha esse CID, esse diagnóstico cadastrado no sistema do aluno quando ele faz a matrícula. Agora, observar que uma criança precisa de alguma adaptação e que requer uma necessidade, isso cabe a nós, enquanto profissional, fazermos, independente de um diagnóstico ou não. Agora, não sei aí no caso, como você está lá no AEE, no atendimento educacional especializado, talvez na sua sala só possam frequentar crianças que tenham algum laudo. Então, isso pode realmente acontecer. Aqui em São Paulo, a gente consegue encaixar as crianças quando a gente faz um estudo de caso com essas crianças. Então, nesse estudo de caso, eu consigo incluir essa criança no atendimento educacional especializado, enquanto a gente passa por esse processo de estudo de caso e de diagnóstico. Agora, se lá no final de tudo isso, a criança não tiver um diagnóstico de deficiência, aí sim, essa criança não consegue ter o atendimento na sala de recursos multifuncionais. Essa criança vai precisar de um apoio da professora na própria sala de aula. Então, é assim que vai funcionar. Aí, na sua cidade, o atendimento educacional especializado só acontece para as crianças que têm laudo? Como que acontece por aí? Só acontece para as crianças que têm laudo, né? Mas não deixando as outras crianças que têm essa dificuldade, que apresentam essa dificuldade, né? E aí, as crianças que têm o laudo, né? Ela vai para a sala do AE e ela tem, por direito, né? O PEI e a adaptação, né? Então, assim, algumas crianças, elas apresentam, mas a mãe ainda vai procurar para o neuro, para a psicóloga. Então, esse laudo, ele fica muito tarde em vir, né? Existe um processo, passa pelo neuro e tudo. Enquanto isso, a criança está lá precisando de uma adaptação. É nesse sentido que eu falo, né?
E aí eu fico me questionando que eu tenho essa dúvida. Será se a escola não poderia já fazer essa adaptação diante do que a criança está apresentando, né? Ou do que a escola suspeita, as hipóteses que a gente tem, né? Eu penso, né, que acho que dentro da educação, como dentro da inclusão, né, e na adaptação também, eu acho que boa vontade faz toda a diferença, né? Então, assim, um bom professor, independente do seu aluno ter um diagnóstico ou não, ele vai tentar se dedicar para fazer o que esse aluno aprenda da forma que ele necessita. Então, se meu aluno não tem um diagnóstico, mas ele tem aí uma dificuldade que eu sei que eu posso sanar se eu mudar a forma de apresentar, se eu mudar o tipo de atividade, então eu tenho que fazer. Então, eu acho que sim, né, esses benefícios que a lei exige, de repente, ele não vai ter acesso, mas um bom professor não vai ficar preso ao diagnóstico, não. Né? Porque o seu compromisso não é com a lei, com benefício nenhum. O seu compromisso é com o aluno, então o professor vai fazer tudo o que ele puder. Então, nesta linha de pensamento, eu acho que vale, né, conhecer o aluno acima de qualquer coisa, né, antes de qualquer coisa, saber o que ele consegue, o que ele não consegue, que tipo de ajuda ele segue, e você vai mudando aí o seu trabalho de acordo com aquele. Esse aluno tem uma memória visual muito boa, então todas as informações que eu vou trazer para ele, eu vou ter um apoio visual melhor. Esse daqui ele rende melhor depois da aula de educação física, então eu vou tentar incluir o movimento nas atividades para que ele possa ter um desempenho melhor. Então, acho que isso faz a diferença, tá? O pessoal que está no Instagram está falando que não está ouvindo, acho que a gente vai ter que fechar o Instagram e o pessoal vai passando para o Google, tá, Bianca? Tudo bem. Tá? Na verdade, sabe o que aconteceu? É que eu estava com o fone, então não está aparecendo quando as outras pessoas falam. Aparece a minha voz e a sua, mas não das pessoas. Então, por isso até que eu tirei o fone para conseguir aparecer ali, acho que saiu um pouquinho. Então, por isso. Acho assim, Patrícia, só para eu terminar, e acho que é importante a gente lembrar isso, é importante também a gente pensar assim, que legalmente o atendimento e o plano educacional individualizado é só para a criança que tem o laudo, mas isso não nos impede de usarmos algumas estratégias extraoficiais para garantir para essa criança uma melhor qualidade nesse atendimento, até que ela consiga, essa mãe, como você bem colocou, enquanto ela está em busca desse diagnóstico e de todos esses outros atendimentos. Então, oficialmente, existem algumas regras de fato, mas quando a gente lê lá a base curricular, ela diz que o aprendizado é para todos. Então, se ele é para todos, eu preciso, enquanto profissional, me adequar para atender a todos. Então, nesse momento, extraoficialmente, cabe sim uma adaptação, mesmo que ela não seja formalizada num PEI, mas que cabe essa avaliação, sim. A gente vai passar pelas perguntas, e as perguntas vão dar aí um panorama geral da questão da adaptação. Tá bom? A gente dividiu mais ou menos entre eu e a Bianca vai responder a primeira. Bianca, você quer que eu leia? Você lê e responde? O que você prefere? Tá bom, então eu vou ler e você faz aí a resposta e você liga o seu microfone, tá? Então, a Cíntia Oliveira está perguntando... você vai pôr na tela as perguntas ou não? Vou. Tá. Então, a Cíntia Oliveira está perguntando, um questionamento, toda escola ou professor tem a obrigação de fazer a adaptação curricular? É um pouquinho do que a gente estava falando agora, né? Isso mesmo. Então, quando a gente pensa que essa criança tem um diagnóstico e nós trabalhamos com a inclusão, a educação inclusiva, essa criança tem sim um direito, e isso, a partir do momento que é um direito da criança, é um dever desse profissional fazer sim e adaptar esse currículo. Então, nós precisamos sim, de fato, adaptar esse currículo. E aí, como
a Renata disse, nós temos aí o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado. Então, toda criança com deficiência, ela precisa ter esse PEI desenvolvido e elaborado no início do ano. Esse é como se fosse um objetivo que a gente tem, a parte daquele objetivo que já está posto para o ano série que a criança estuda, que está lá desenvolvido pelo MEC, pelo Ministério da Educação, com a base nacional e com o material didático que a escola escolheu. Então, essa criança precisa sim, e a partir do momento que ela tem um laudo, que ela tem uma deficiência ou um transtorno de aprendizagem, ela precisa sim de uma adaptação curricular. Então, a partir do momento que é um direito da criança, é um dever, e não uma obrigação nesse sentido, mas um dever da escola fazer e proporcionar para essa criança o melhor atendimento. Então, a adaptação desse currículo. E aí, como a gente acabou de falar, não necessariamente precisa ser uma obrigatoriedade aí só para quem tem o laudo. Para quem tem o laudo, é um dever da escola, mas para quem não tem o laudo, eu acho que é um super bom senso nosso enquanto professor e um respeito para esse aluno, para que a gente possa transformar essa experiência numa experiência positiva para as crianças. Então, as próximas perguntas. Eu preciso só desligar o microfone. Então, as próximas perguntas são da Rose, né, que é mãe do Lucas, ela está assistindo a gente aí. O Lucas foi atendido no projeto Amplitude até o ano passado, então eu falei para a Bianca, as da Rose eu respondo porque eu tenho propriedade para falar um pouquinho dele. Então, ela pergunta assim, a professora que é responsável por fazer a adaptação das crianças diárias do aluno, como funciona? Então, assim, o professor, ele é o responsável, sim, porque assim como ele prepara as atividades dos outros alunos, ele tem que preparar dessa criança que tem uma necessidade especial também. O que acontece? Algumas escolas têm uma equipe que ajuda, né? Então, tem uma equipe de inclusão, uma coordenação de inclusão, que ajuda, né, a elaborar essas atividades. Mas mesmo com a ajuda, né, existe até escola onde as mães ajudam, né, que tem um grupo de mães que fazem essa adaptação. Mesmo nesses momentos, quem vai determinar que tipo de adaptação tem que ser feita é o professor. Por isso que é fundamental ele conhecer o aluno, para saber, olha, o conteúdo é esse, os objetivos com a classe são esses, e por exemplo, com o Lucas, os meus objetivos são esses, sempre visando no máximo que a criança consegue apresentar, o máximo que ela consegue atingir, se aproximando, né, do que é esperado dos demais. Então, assim, quem faz essa adaptação é o professor. Eu acredito, né, pela dinâmica de uma sala de aula, e a gente que trabalhou em sala de aula sabe como funciona isso, não dá para você parar um dia e preparar a atividade. Mas assim como você para na semana e faz o planejamento da semana no mês, você já consegue preparar desse aluno também. Então, é responsabilidade do professor, sim, tá? Ver que tipo de adaptação essa criança precisa. Se é em relação a conteúdo, se é em relação à forma de apresentação. Então, é fundamental que o professor conheça e direcione aí essa adaptação, tá? Tem uma outra pergunta da Rose também, né? E a adaptação curricular, como ela é feita? É na mesma linha. Quando a gente fala de adaptação curricular, a gente está falando mais específico com os conteúdos que serão trabalhados, né? Com os objetivos de todas as disciplinas e aquilo que vai ser ensinado. É a forma mais ampla, né, da gente trabalhar. Por isso, né, alguém aqui está perguntando se a escola fornece esse PEI para os pais, né? Todas as escolas deveriam fornecer, e nesse PEI já vai estar apresentado quais são os objetivos e as adaptações que serão feitas por essa criança. Então, para esse conteúdo, as adaptações serão feitas essas, e a gente espera que ao longo do período a criança, o aluno, tenha atingido esse ou aquele objetivo. Então, ela é feita dessa forma, sim. O que a gente percebe em muitos lugares, ela é feita por uma equipe, né? Então, nos casos de inclusão com laudo, como a gente estava falando agora há pouco, se tem um terapeuta,
que acompanha essa criança, ele também participa, né, desse momento, para poder falar, ó, isso ele já consegue fazer, nessa situação ele precisa de uma intervenção, de um auxílio de uma outra forma, a forma de apresentar. Então, quanto mais pessoas conhecerem a criança, que interagem, convivem com essa criança, puderem participar da elaboração desse PI e dessa adaptação, com certeza o resultado, a forma de atingir essa criança vai ser muito maior. Mas isso nunca vai isentar a responsabilidade do professor, que tem que se comprometer com esse aluno e de oferecer a esse aluno o melhor que ele pode oferecer. Isso aí, vou eu aqui liberar o microfone de novo para poder falar. Então, vamos lá. Próxima pergunta. Marisa Souza. Como fazer para que a criança tenha mais interesse e atenção para aprender? Minha filha acabou de fazer 5 aninhos e acho ela bem dispersa nas atividades escolares. Bom, Marisa, primeiro que uma criança de 5 anos, ela tem um tempo de concentração, de fato, um pouco reduzido em relação a nós, adultos ou crianças e adolescentes. Então, já existe uma questão biológica de um processo atencional mais curto, né, com uma menor duração. E aí, para que a gente possa despertar interesse e atenção, a gente precisa motivar essa criança. E aí, essa motivação, ela pode vir de temas e personagens que a criança goste. Então, a gente pode, por exemplo, adaptar uma atividade colocando algum personagem de interesse da criança, para que ela possa, então, ter um engajamento, porque ela tem um vínculo afetivo com aquele desenho, com aquela imagem, com aquele personagem. Isso ajuda. Também ajuda a gente dividir as tarefas em diversas etapas, ou num passo a passo. Então, por exemplo, eu tenho lá 4 atividades para fazer. A gente pode dividir essas 4 atividades em tempos diferentes. E também a gente precisa cuidar dessa quantidade de tarefa. E aí a gente precisa até saber que, como você não colocou aqui, se você tiver aí, pudesse manifestar, fica à vontade, a gente não sabe se essa tarefa escolar seria como uma lição de casa ou se é uma tarefa escolar do ensino remoto. Então, aí a gente também precisaria entender para poder dar uma orientação mais adequada. Caso seja uma lição de casa, é importante a professora cuidar com relação à quantidade de atividade que essa criança faz, porque ela já permanece em torno aí de 5 horas na escola todos os dias. Então, a gente também precisa pensar que é importante para essa criança a vivência em casa, é importante para essa criança ter o brincar com as suas coisas, a sua rotina, e não necessariamente a gente precisa fazer atividades o tempo todo. Então, acho que também é importante cuidar com essa... E aí é um cuidado dos profissionais com relação à quantidade. Caso seja uma tarefa escolar do ensino online, por conta da pandemia, aí talvez seja uma adaptação que você possa fazer com a sua criança, de fazer um pouquinho ao longo do dia, então, dividir essa atividade em várias etapas, para que possa, então, ser um pouco mais motivador para ela, e às vezes até, de repente, pensar o quanto talvez que essa atividade não esteja sendo difícil demais para a sua criança, ou tão fácil que desestimule. Então, esse cuidado, esse feeling, nós também precisamos ter enquanto profissionais, para quando for oferecer uma atividade para as crianças, que ela não seja tão difícil, que se torne quase incapaz de fazer, mas ao mesmo tempo que não seja tão fácil, que parece tão bobo e que a gente desista dessa atividade. Então, acho que cabe toda essa reflexão sobre isso, mas aí a gente precisaria ver com mais atenção individualmente o seu caso para conseguir ser mais assertiva nas orientações aí para você. A próxima pergunta é da Ana Furtado, e ela fala: sou professora de apoio de um aluno autista que está com 8 anos. Ele fica todo o período sentado na sala, acompanha a rotina dos colegas, mas só quer ficar desenhando. Aliás, quer que eu fique desenhando tudo para ele. Até faz algumas atividades, mas fica muito bravo e agressivo quando vou aplicar. Como devo proceder para ajudá-lo? Então, assim, neste caso, a gente sai um pouquinho da questão de adaptação, porque aí, neste caso, ele precisa de uma intervenção comportamental, né, em estratégias que possam adequar esse comportamento para que ele tenha um comportamento de aluno, que ele entenda
como ele deve agir, como ele deve utilizar os materiais. Então, para isso, a gente tem que manter uma rotina de trabalho, estruturar o momento de atividade dele. Então, a gente tem essa alternativa. Mas eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção aqui no que diz respeito à questão do desenho, porque o que a gente percebe muito, e quando a gente fala de adaptação de conteúdo, muitas vezes o que a gente vê é assim, a gente está falando de água, está todas as crianças fazendo uma atividade de água, falando de rios, vendo vídeo, e a criança de inclusão está desenhando, pintando um desenho de água. Então, assim, quando você fala de adaptação, o que a gente vê com muita frequência é substituir um conteúdo por um desenho. E não é isso que a gente quer, né? Lógico que pode ter desenho, no caso de crianças que gostam de desenho, a gente pode usar sim o desenho, mas não quer dizer que essa é a única ferramenta de trabalho que a gente vai ter. Então, com o desenho a gente vai conseguir resolver tudo. Então, eu acho que quando você estruturar esse atendimento, você vai poder saber entender que horas que você pode usar esse desenho, sinalizar para essa criança a hora do desenho, a hora da pintura, mas as outras atividades também têm que ser trabalhadas, elas precisam fazer parte do cotidiano dessa criança. Então, acho que para isso você precisa colocar aí, né, a mão na massa de uma outra forma, né? Estruturar esse atendimento, desenvolver esse comportamento de aluno e assim apresentar as atividades que ele vai necessitar. E aí também a importância dessa criança ter o atendimento terapêutico. Então, no atendimento terapêutico, a gente faz o ajuste de habilidades com essa criança, para que quando ela chegue nesse ambiente, ela seja capaz de executar essas atividades. E aí não é um exército, todos nós somos obrigados a fazer dessa forma, mas é importante que a gente tenha um comportamento adequado de acordo com os ambientes em que a gente está. E aí, por exemplo, ajustar se a criança gosta de desenhar ou não é uma estratégia, mas não significa que, por exemplo, ela pode fazer, e não só a criança com deficiência, mas qualquer outra, fazer aquilo que ela quer, a hora que ela quer, como que ela quer, do jeito que ela quer. O nosso objetivo é que essa criança possa estabelecer o máximo do seu potencial. E aí, então, por isso que é necessário. Uma dica que a gente usa bastante na terapia é a economia de fichas. Então, a gente combina com aquela criança quantas atividades ela vai fazer até ganhar um intervalo. E esse intervalo pode ser, por exemplo, para essa criança que gosta muito de desenhar, um desenho. Então, pode ser também um brinquedinho, pode ser uma massinha, pode ser um livro para ler, um gibi, enfim, aí vai depender da preferência de cada criança. Então, a gente pode estabelecer, a cada 2 atividades, você tem um intervalo. E aí, então, é um recurso bastante simples, que pode ser facilmente adaptado para a escola, e que a gente consegue fazer isso com as crianças. Então, a partir do momento que ele termina aquela quantidade que foi combinada, e que o legal é a gente sempre fazer primeiro uma atividade, porque às vezes a tolerância da criança na espera, como foi colocado, que a criança se torna agressiva, então a gente consegue, assim, faz um tempo bem curtinho, essa criança, então, vê que ela tem uma recompensa, que ela tem aquela atividade que é mais prazerosa para ela, e gradativamente a gente vai conseguindo entender o que dá prazer para essa criança, o que motiva, o que engaja. A gente pode ajustar as nossas atividades assim, e ao mesmo tempo também aumentar a quantidade de atividades até que ela tenha esse intervalo, esse descanso. Isso ajuda bastante também. Vamos lá, eu vou ler a próxima. Ana Cruz. Fui assistente operacional esse ano letivo numa pequena escola em Portugal. Dei apoio a uma criança autista dentro e fora da sala de aula. E gostaria que me dissesse, se possível, qual a melhor forma de ajudar as crianças autistas a realizarem as atividades propostas pela professora de forma que não se cansem rapidamente. Então, aí acho que eu repito mais uma vez essa estratégia. Então, primeiro, o estar cansado também pode estar diretamente relacionado à falta de hábito de fazer atividade e também ao baixo engajamento e motivação dessa tarefa. Então, utilizar recursos que tenham relações afetivas com a criança, então, do personagem que ela gosta, e isso colabora bastante para esse engajamento.
Outra coisa é o que eu acabei de falar sobre a economia de fichas. Então, o quanto que a gente pode utilizar dessas estratégias de, por exemplo, terminou uma atividade, você tem um intervalo. E aí, gradativamente, a gente vai aumentando. É claro que a gente não sabe a idade da criança. E aí também a questão da manutenção da atenção, dos processos cognitivos, ele também é reduzido quanto menor a criança e vai aumentando conforme essa criança vai crescendo. Então, isso também é um parâmetro para a gente decidir a quantidade de atividades que essa criança tem. E a partir daí, ela vai ajustando o comportamento e a gente consegue, então, ampliar um pouquinho. Aí também depende, uma outra coisa para a gente pensar, do quanto que essa atividade é cognitiva ou motora. Algumas crianças com autismo, elas têm um baixo tônus muscular. Então, ela tem como se os músculos não estivessem fortalecidos o suficiente para que ela não se canse com facilidade. E aí, então, por exemplo, uma atividade de pedalar uma bicicletinha, uma motoca, ou pintar um desenho muito grande, o quanto que isso pode deixar a criança cansada mais rapidamente, porque ela não faz e não tem ainda esse tônus muscular muito bem desenvolvido. E aí, então, a gente volta para a equipe multidisciplinar, a importância de ter um fisioterapeuta, a importância de ter um terapeuta ocupacional, que também vá trabalhando com essas crianças esse desenvolvimento motor, um psicomotricista também dá conta de ajudar nesses processos. Então, o quanto que a gente consegue colaborar para esse desenvolvimento tanto da coordenação motora, quanto do tônus muscular e até do controle motor, porque tem algumas crianças que fazem muita força com a mão quando vão pintar e se cansam rapidamente. Então, não necessariamente a gente precisa impor tanta força, tanta pressão, e isso também é um dos processos. Então, uma resposta aí bem ampla, e aí a gente vai pensando em como isso pode se ajustar à nossa realidade, à nossa criança, quando a gente pensa nessas atividades. A próxima pergunta do Roberto. A pergunta é: há como recuperar o aprendizado perdido para um autista de 9 anos se o método da escola utilizado pela escola estava errado? Sim, dá para a gente recuperar sim. Estamos vivendo um momento, né, de recuperação aí de tempo, né? Não gosto de usar a frase correr atrás do prejuízo, né? Prefiro falar correr atrás do que a gente tem para conquistar. Então, acho que sim, dá para mudar, mas acho que antes de para você poder recuperar esse aprendizado, você precisa ter claro o que não funcionou na outra escola, com certeza, no método utilizado. Com certeza teve pontos positivos, pontos negativos, e a gente não pode só falar não funcionou, estou trocando. Então, fazer uma avaliação do que serviu, né, do que ajudou e do que não foi bom. E do que não foi bom, como que a gente pode mudar? Aí, assim, entrar com uma adaptação para poder chegar, né, atender essa criança, esse aluno, né, não sei se é seu filho, né, de uma forma de atingir essa criança e fazer com que ela consiga não só recuperar o aprendizado perdido, mas poder ganhar cada vez mais e avançando, tentando buscar sempre, né, um desenvolvimento pleno. Então, assim, não só neste caso, e a gente tem vivido isso muito nesse período pós-pandemia, com o retorno das aulas, a gente tem muito que correr atrás, né? Muito que a gente tem que conquistar, e não adianta ficar pondo culpa no professor do ano passado que não foi, na conexão da internet que não funcionava, no aluno que não ligava a câmera, isso não vai levar a nada, né? Qual é a diferença? A diferença é você pensar nesse aluno e falar, bom, ele precisa disso, é isso que eu vou fazer, a partir daí. E é isso que vai tornar, né, o aprendizado mais rico. Então, vamos lá para a próxima. A próxima pergunta é da Marili Lima. Qual outras perspectivas de ensino para estudantes com TEA, além da modalidade comportamentalista? Então, a terapia comportamental, então, a análise do comportamento, a ABA, é a
a terapia que tenha comprovação científica de efetividade no atendimento da criança, especialmente a criança autista, a criança com autismo. Então, ela existe sim, existem outras modalidades, talvez aqui o que caiba a gente pensar é que essa terapia comportamental ou essa base de análise de comportamento, ela não vai, por exemplo, transformar a criança, isso é algo que a gente ouve bastante, essa criança num robô, numa criança que só responde a estímulos e que não sabe interagir ou iniciar situações por si própria. O objetivo aqui é que a gente dê autonomia com esse comportamento para que essa criança dê conta de fazer esse aprendizado e essa iniciação de trocas, de curiosidade, de informações. Então, de certa forma, a única terapia que é comprovada cientificamente é a terapia ABA, né, a terapia do comportamento. Agora, outras terapias não têm comprovações científicas de que elas efetivamente funcionem ou dão um resultado tão efetivo quanto a ABA. Então, acho que é algo para a gente pensar, que ele existe e funciona, mas não necessariamente a gente amarra nisso num sentido de que a gente se torna escravo dessa terapia, e não é assim que funciona. Essa terapia visa, de fato, o comportamento, então, o desenvolvimento do comportamento de autonomia das crianças. Então, eu acho que, assim, essa é uma questão, né, antes de eu passar para a próxima pergunta, é a questão que a Bianca estava falando, né, da terapia, e isso é um impasse que eu, né, que trabalho diretamente com orientação das escolas, é muito difícil, né, as escolas aceitarem, até a semana passada nós tivemos uma reunião, e uma das primeiras falas da coordenadora da escola foi a seguinte: mas na escola isso não funciona. Você está falando da terapia, que em terapia funciona e em casa não funciona. Então, as escolas ainda relutam muito, né, para aceitar as sugestões, as intervenções baseadas na análise do comportamento, e, por outro lado, elas não apresentam alternativas. Né? Isso não funciona na escola, mas eu também não consegue apresentar dados, né, de algo que seja eficaz. Então, isso é muito importante, né? Não adianta a gente falar, isso não funciona na escola, e na escola vai ser feito o quê? Nada? Vai deixar a criança, acha que inclusão é só aceitar o aluno? Então, a gente precisa ter isso em mente. A gente sabe que esses princípios, né, da análise do comportamento, da terapia comportamental, elas ajudam os alunos de inclusão, mas, de uma forma geral, beneficiam todos os alunos, né? Então, não tem por que a gente privar, né, de uma abordagem que pode favorecer outros alunos, tá? A próxima pergunta é uma pergunta um pouquinho longa, eu vou ler aqui. Tem um filho de 7 anos que está estudando em escola pública no estado de São Paulo, e eu tenho conhecimento que a professora dele não tem conhecimento e nem teve contato com crianças autistas durante a carreira. Estou tentando ajudar meu filho nas tarefas de casa, e assim pude observar que ele está com dificuldades ainda para escrever e memorizar algumas letras, e até está rejeitando as atividades. Com muito amor e paciência, estamos conseguindo que ele copie e identifique algumas letras. Durante a reunião de pais, fui informada que ele não acompanha a classe, as atividades são diferenciadas e que ela, a professora, está em contato está contando com a minha ajuda. Inclusive, não foi entregue o livro de atividades da escola a ele. Tenho procurado o livrinho de atividades com letras pontilhadas para ajudar. Estou no caminho certo? Na verdade, não é uma pergunta, né? Eu acho que sim, o caminho certo, sim, de pensar em oferecer atividades diferenciadas de acordo com aquilo que o seu filho precisa, daquilo que ele consegue fazer, e pensando, né, desenvolvendo um pouquinho a mais. Mas a gente tem que tomar o cuidado, né, para que a gente não crie atividades tão diferentes dos outros que a gente não vai conseguir aproximar em algum momento. Então, assim, a gente pode adaptar, pode fazer algumas coisas diferenciadas, mas a gente sempre tem que pensar, bom, ele vai continuar nessa escola, ele vai seguir, né,
a classe vai continuar, então, o que eu posso fazer para que esse meu aluno, esse meu filho, esse meu aluno, ele faça, né? Faça atividade e do jeito que ele precisa, diferenciada do jeito que ele consegue fazer, mas o meu foco sempre tem que ser tentar aproximá-lo da classe, do geral. Então, a gente tem que ter isso em mente. É muito legal que vocês estão conseguindo fazer aí uma estrutura, né, uma aproximação aí de trabalho entre a família e a escola. Eu acho que o caminho é esse, mas é um caminho longo que eles vão usar, né, trocar muito e intervir, né, durante vários processos. E aí a pergunta é da Gleice Madureira, e ela diz assim: como é possível alfabetizar uma criança com TEA, com dificuldades no tônus muscular e assim não tendo uma escrita convencional? Bom, a gente precisa, nesse momento, de que essa criança também tenha um atendimento de uma equipe, então ela precisa desenvolver esse tônus muscular, e então a gente pode, então, ir em busca de uma psicomotricista, de uma fisioterapeuta, de uma terapeuta ocupacional, para conseguir trabalhar com essa criança esses aspectos específicos da dificuldade da criança. E o fato da criança não escrever com a coordenação motora fina, com a mão, não significa que essa criança não tenha alternativas de escrita. Então, hoje a gente tem recursos tecnológicos que permitem que, por exemplo, essa criança tecle e escreva no computador. A gente pode oferecer para essa criança um alfabeto móvel para que ela consiga começar a se comunicar, e gradativamente, a partir do momento em que ela melhora o tônus muscular, o controle motor, a coordenação motora, gradativamente isso também vai ser um incentivo para que ela comece a escrever. É possível que a recusa da escrita e da escrita convencional se dê especificamente porque a criança se cansa com muita facilidade, porque ela não consegue manusear e controlar aquele lápis da forma como ela deseja. Então, trabalhando em conjunto dessa forma, é possível que essa criança escreva, mas caso isso não aconteça, existem outros recursos para que ela escreva, mesmo que não seja convencionalmente com lápis e papel, como a gente está acostumado. A gente vai passar alguns exemplos, né, deixando essas questões da alfabetização, a gente vai pegar alguns exemplos de atividades que podem ser, que adaptações, né, para dar uma ideia. A gente não consegue explicar tudo, mas assim, a gente vai dar alguns toques e todos esses baseados em casos vividos por nós, né? Então, nessa primeira atividade, a gente tem aí um boné, né, e a proposta é pintar a letra B do boné. E a queixa da professora foi que a criança pintava tudo. Então, assim, nessa atividade, o que a gente tinha que estar atento? Apresentar e ficar de olho na criança. Então, você vai falar para ela, se for do caso, se ela souber, para ela apontar onde está a letra B e ela vai pintar. Se ela não souber, você vai mostrar para ela, vai fazer ela pintar, pode contornar o espacinho da letra B para ela ir pintando. E você vai ficar direcionando, né, acompanhando a execução dessa atividade até ela concluir. Porque muitas vezes o que acontece, a criança até pode fazer certo, só que se não tem ninguém por perto e ela não souber sinalizar que acabou, a chance dela pegar e riscar todo esse desenho, né? Então, uma resposta que estava certa, como ela não foi acompanhada, acabou perdendo tudo. Então, é importante o quê? Um dos fundamentos, né, da análise do comportamento é a fragmentação de atividades. Então, você vai apresentar uma parte por vez. Você vai pintar primeiro esse B, depois vai pintar esse, você vai seguindo. É uma atividade de um livro da educação infantil e que é uma coisa muito simples, mas algumas crianças necessitam que a gente faça essa intervenção também, tá? E de direcionamento, na verdade. Então, qualquer atividade, por mais simples que seja, ela precisa de uma intervenção. Isso mesmo, e é legal pensar também, até por conta de todas essas perguntas de cunho motor que apareceu aqui, é importante também que a gente faça o contorno dessa letra usando a nossa mão.
a gente pode fazer essa letra no chão para que a criança ande sobre ela de acordo com o percurso que a gente faz de escrita dessa letra, que a gente também utilize o dedo para passar no formato da letra B, por exemplo. E aí talvez algumas professoras possam estar se perguntando, mas nós trabalhamos principalmente na rede pública com a proposta socio-interacionista, que a gente não pode ficar apresentando as letras num sentido assim, separado, avulso, e como que a gente adapta isso? Para as crianças com deficiência, grande parte das vezes, os recursos visuais, eles são essenciais. Então, a gente precisa, sim, apresentar essas letras com muito mais intensidade para as crianças que possuem algum tipo de deficiência, então, o apoio visual, do que muitas vezes a gente trabalha muito mais a relação do som com a letra de forma coletiva. Então, muitas vezes a gente precisa disso, especialmente para as crianças com deficiência, porque esse recurso visual ajuda bastante, tá? Aqui é você ou eu, Paty? Só para eu saber se eu desligo o microfone. Eu. Tá. Não, essa outra atividade foi uma queixa que chegou no projeto a semana passada de uma professora de uma criança que eu atendo e que falou que a criança não conseguiu fazer atividade. Então, embaixo dessa atividade, então, assim, não conseguiu realizar a atividade, não entendeu a atividade, só identificou os quadrados, fez com a ajuda da professora. E aí, quando eu fui ver essa atividade, eu fui ver que as diferenças entre os quadrinhos, elas são muito pequenas, né? Lógico, a gente consegue ver que tem uns que são botões, tem umas que são flores, mas todas elas têm um bonequinho sorrindo e tem dois botõezinhos embaixo do sorriso. Que, para uma criança que dentro do espectro autista, que tem uma dificuldade de abstração e que não tem um rastreamento, né, visual, né, na maioria dos casos, foca em uma parte da atividade, para ele tudo era um carinha sorrindo. No que ele focou nessa atividade? No quadrado. Por isso que ele só respondeu quadrado, porque é uma criança que gosta de ficar falando formas, cores, números, letras. Então, para ele, o importante era o quadrado. O que tinha dentro, que era a proposta da atividade, para ele não fazia a mínima diferença, não tinha a menor relevância. Então, qual que é a orientação que eu dei para essa professora? Quando for uma atividade assim, se é para que ele faça essa identificação, então faça o contorno com formas diferentes, ou faça dentro da mesma forma, algo que chame a atenção dele mais do que o quadrado. Então, assim, eu posso fazer um quadrado, mas dentro eu vou fazer uma cara de palhacinho, no outro eu vou fazer uma cara de elefante, para chamar a atenção dele mais do que as formas chamam. Então, isso a gente tem que ficar atento também. Por que essa criança não entendeu? Porque as diferenças são muito pequenas, né? Então, ele precisou de um olhar diferenciado aí. E vamos lá para a próxima. A próxima adaptação, vocês não vão conseguir ouvir, mas eu vou colocar aqui uma possibilidade, especialmente com esse recurso, e é claro para as crianças um pouco mais velhas, mas com esse recurso tecnológico, a gente consegue criar um formulário, e nesse formulário a gente consegue colocar áudio junto com o texto, tanto na pergunta quanto nas respostas, para facilitar, por exemplo, para aquela criança que tem dificuldade no processo de leitura. E pode ser uma criança que tenha transtorno de déficit de atenção, dislexia, ou uma criança que tem dificuldade de alfabetização que ainda não tem nenhum diagnóstico. Então, muitas vezes, aquela criança se sai muito bem na oralidade, ela consegue participar da aula, consegue trazer falas muito coerentes, enriquecer a discussão, mas no momento do registro, ela não tem autonomia para fazer isso. Então, é importante também a gente utilizar desses recursos tecnológicos que podem facilitar a capacidade dessa criança de aprendizado, mesmo que ela não saiba ler por si só. E aqui é como se a gente estivesse lá falando daquela outra pergunta, do que eu não consigo escrever convencionalmente. Se eu não consigo escrever convencionalmente, mas eu consigo teclar e digitar em algum documento, em alguma ferramenta, eu estou me comunicando da forma escrita. E se eu não consigo ler, mas eu consigo discutir, responder a partir daquilo que eu ouço, então a gente também pode oferecer essas alternativas para as crianças. Então, aqui está escrito, e aqui, se vocês podem observar, está bem pequenininho, mas tem um play.
Então, a gente tem ali gravado todas as perguntas e também as respostas, e aqui embaixo a gente até consegue observar que existe a sinalização aí da múltipla escolha para a criança com essa proposta. O próximo slide só tem uma adaptação, já que a gente falou de algumas adaptações, essa é uma adaptação física, né? A criança que estava passando daquela forma de pegar o lápis com a mão fechada. Então, para ele começar a treinar, eu fiz esse adaptador com EVA, com folha de EVA, para ele começar a abrir um pouquinho mais a mão, para depois a gente acertar o movimento. Então, esse é o tipo de adaptação que a gente também pode ficar atento. A gente tem que, sim, enquanto escola, a gente percebe muitas vezes que as escolas, por uma tendência mais moderna, né, está deixando de ensinar coisas básicas, né, quer segurar o lápis, quer fazer o movimento da mão, das letras, dos números. Então, normalmente, assim, ele vai aprender, mas nem toda criança vai aprender sozinho. Tem muita criança que vai aprender de qualquer jeito, vai aprender errado, e a gente vai ter dois trabalhos, né? Tirar o que está errado e ensinar o que está certo. Então, é compromisso da escola, desde pequeno, ensinar a pegar um lápis, a usar os materiais de forma adequada, e isso a gente tem que estar atento também. Uma das atividades que a gente criou, lá no projeto a gente fez uma apostila de pré-requisitos de aprendizagem, e nessa é um modelo de uma atividade que favorece muito o aprendizado das crianças. Por quê? Essa imagem, né, tirando as imagens que são do slide, a folha da apostila é isso: pinte o cachorro diferente, tem dois cachorros, e aí ó, as diferenças evidentes, né? Os dois cachorros iguais, e o outro é muito diferente, né? Embora ele também esteja em preto e branco, ele tem o preto mais evidente, a orelha está diferente, é um outro tipo de cachorro. Então, é para a gente perceber, né, essa diferença que está bem na frente. E aí, uma forma, né, da gente ajudar a criança a compreender esse enunciado, então tá, pinte o cachorro diferente e tem um lápis de cor lá do lado. Então, ela vai, toda vez que eu falar pinte, eu estou pareando, né, aproximando o que eu falo daquilo que ele vai realizar. Então, com o desenvolvimento das atividades, no final, de tanto ele ouvir pinte, vai ver o desenho, toda vez que eu falar pinte, ele já vai saber o que é dessa apostila, só para dar um exemplo de atividade que pode ser feita. E eu acho... Só uma coisa importante para a gente lembrar, Paty, você travou só para mim ou travou para todo mundo, pessoal? Slide. A nossa ideia... Voltou? Né, você estava travada. Voltou. Uma coisa importante também da gente pensar é que, para que essa criança seja capaz de identificar o que é igual e o que é diferente, a gente precisa trabalhar essa habilidade antes. Então, muitas vezes em terapia, a gente faz o trabalho com essa habilidade, inclusive de pareamento daquilo que é igual num primeiro momento, para que depois a criança possa discriminar aquilo que é diferente e que a gente, então, consiga passar para essa atividade que já tem certa autonomia. O objetivo é que essa criança tenha autonomia para identificar e discriminar essa diferença sozinho. Claro, a gente vai dar pistas, vai dar dicas, e não é porque ela não sabe com plena autonomia que a gente vai dizer que não houve sucesso na tarefa. Mas o objetivo é que a gente também trabalhe esses conceitos antes, para que depois a gente consiga oferecer para a criança, até para descobrir o tanto que ela já tem conseguido ampliar cognitivamente a sua capacidade de discriminação ou não. E aí, voltando lá naquela outra atividade que a Patrícia falou, da importância do rastreio visual. Então, se a criança primeiro faz um rastreio amplo, que é o caso dessa atividade dos cachorros, para depois que ela já está apta e com autonomia para fazer isso, que ela chegue naquela discriminação das figuras menorzinhas, que são aquelas duas figurinhas ali que representavam os botões da camisetinha do quadradinho, por exemplo, tá? E aí, acho que é a última, né, Paty?
Então, gente, a ideia, a nossa proposta é conversar um pouquinho sobre o que a gente pode fazer e se a gente pudesse resumir, né? Eu vou resumir da minha forma, né? Conhecer o seu aluno, ter domínio, né? Eu estou falando aluno porque a gente falou aqui, né, que a responsabilidade dessa adaptação é dos professores. Então, conhecer o aluno e tendo com base naquilo que você planejou para o ano, para todos os alunos, tentar aproximar o seu aluno desse trabalho. Né? Eu não quero dizer que ele vai chegar no 5, no 6, mas eu quero que ele chegue o máximo que ele conseguir traduzir. Então, acho que para isso, todas as ideias, né, são bem-vindas, se é adaptação na forma de apresentação, na forma de executar uma atividade, no tempo que essa criança fica na escola. Cada um tem que ter isso em mente, porque não existe uma receita pronta. A gente tem que pensar no aluno. O que funciona comigo não funciona com a Bianca, o que funciona com a Bianca nem sempre vai funcionar comigo. Então, a gente tem que ter essa mente aberta, mas não tirar os pés do chão, porque a gente não pode deixar de olhar, né, o compromisso, né, que a escola tem que ter com o desenvolvimento dos alunos. Então, isso a gente não pode perder em mente nunca. Vou agradecer, aí a Bianca vai se despedir também. Acompanhe a gente aí nas redes sociais, a gente está aí à disposição de vocês. Tem o telefone da Bianca, tem o meu aí, o contato, tem através do projeto, vocês conseguem também acesso a gente pode juntos, né, começar a escrever uma história de inclusão e de sucesso para todas essas crianças, tá bom? Boa noite para vocês. Vai lá, Bianca. É isso aí, acho que a Patrícia resumiu super bem, e o que a gente quer, na verdade, é isso, é ampliar todo esse conhecimento para que todas as pessoas, todos os profissionais possam ter acesso a essa informação, para que todas as famílias conheçam e que a gente consiga estabelecer essa parceria de um jeito cada vez mais rico. Eu vou fazer um pedido, se vocês puderem abrir a câmera para a gente fazer um print aqui da tela do nosso bate-papo, e aí depois a gente posta lá no Instagram, quem tiver Instagram e quiser deixar aqui no chat, a gente marca vocês por lá também. Então, foi um enorme prazer que esse nosso bate-papo agora. É claro que a gente acabou sendo um pouco corrido, porque não tem jeito, é muita informação para passar, muita especificidade, e aí, mas a gente vai ter outras oportunidades. Lembrem de responder o formulário, eu coloquei aqui para vocês o link no chat também, depois eu vou disponibilizar o link desse formulário também aí para o Instagram, para o pessoal que está acompanhando por lá. E vamos abrir as câmeras aí para a gente fazer umas fotos. Deixem o Instagram de vocês no chat, para a gente poder marcar vocês lá, que foi muito prazeroso estar com todos vocês. Vamos lá, vou só esperar mais um pouquinho. Tem algumas pessoas que ainda não abriram a câmera também, se não se sentirem confortáveis para isso, não tem problema, não é uma obrigatoriedade, é só um convite. Então, se vocês se sentirem confortáveis, abram a câmera para a gente fazer uma fotinho aí. Todos prontos? Então, vamos lá. Vou tirar de novo, que abriu uma outra câmera aqui, gente. Vamos de novo. Era só um pouquinho. Vamos de novo. Aê, muito bem. Então é isso. Obrigada pelos comentários, pela noite. Eu vou colocar também o nosso e-mail e o nosso telefone no chat para facilitar quem não conseguiu anotar por conta da imagem. Então, eu vou colocar aqui para vocês também. Eu vou colocar o nosso Instagram, vou colocar o nosso e-mail e o nosso telefone, e aí vocês fiquem à vontade também para esclarecer outras dúvidas e fazerem outras perguntas, se quiserem, particularmente. E aí, então, a gente também consegue depois fazer outras divulgações para vocês, e aí acompanha a gente aí para a gente poder fazer mais trocas, tá bom? Obrigada, boa noite para todos, e eu vou anotar aqui o nosso e-mail. Paty, você põe o seu? Estou colocando aqui, ó. E aí, então, eu vou encerrando aqui com o pessoal do Instagram. Obrigada, pessoal. Vou salvar a live, vou colocar
aqui no nosso IGTV, que me disseram que já não chama mais IGTV. Eu ainda sou antiquada, chamo assim mesmo. E depois que eu aprender o nome novo, eu conto para vocês. Mas a gente vai botar em algum lugar por aí, tá bom? Obrigada. Vou encerrando por aqui. Beijo. Então, vamos lá.